Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast da comunidade Baião de Marketing. Eu sou o Tyson, estou aqui nessa missão de levar esse conteúdo para vocês. E claro, não posso deixar de agradecer aos meus patrocinadores e parceiros, a HCT Contabilidade, Spin Business, Barbearia Imperial e os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Tamo junto. Vamos começar mais um conteúdo, porque hoje eu tô com uma parceira aqui. Ela é mais do que uma convidada, ela é uma parceira que tá com a gente desde quando a comunidade começou. Já participou de 2 eventos e hoje ela tá participando aqui do podcast com a gente. Olha só, ela é jornalista, palestrante nacional, especialista em assessoria de comunicação, mentora, estrategista digital, consultora de marketing político, eleitoral e digital, mestra em ciência política pela Universidade de Lisboa, em Portugal, doutoranda pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, a UCES, eu gastando meu espanhol aqui, viu? Meu portunhol. E diretora da Octus Comunicação, já atuou na comunicação de diversos órgãos públicos, como câmaras municipais e prefeituras, assessoria de agentes políticos e coordenação de comunicação em campanhas eleitorais, possui mais de 17 anos de experiência na área de comunicação e do marketing. Minha grande amiga Rayane Moreira, muito obrigado pela sua presença, pela sua vinda, por ter topado o nosso convite. Muito obrigada, meu amigo. É sempre uma alegria contribuir com essa comunidade tão querida, né, que entrega tanto conteúdo e aí ajuda na formação de tantos profissionais da área. Muito bom. Então é sempre bom te receber aqui, seja nos nossos eventos. Já fizemos um evento esse ano, né? Foi sucesso. E já tínhamos feito um evento sobre marketing político lá na primeira temporada, em 2023, também foi um sucesso, a galera gostou bastante. E, bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que envolve muito a rede social. Você que trabalha com marketing político lida bastante com isso, né? Que é principalmente, vamos dizer assim, essa cultura do cancelamento, como a gente chama, né? Mas também a questão de gerenciamento de crise, né? A HCT Contabilidade você já conhece. Olha, se você precisa de uma assessoria contábil que você pode contar, a HCT Contabilidade é essa assessoria, hoje atuando em Fortaleza e em Recife, mas pode te atender no Brasil inteiro, atuando com profissionais da área de saúde, também com empresas de tecnologia. Então, ó, se você quer saber mais, vai lá no @HCT Contabilidade ou no site hctcontabilidade.com.br. HCT Contabilidade, tamo junto, valeu, vamos voltar para o nosso conteúdo. Para a gente começar falando aqui, né, hoje é muito comum com as redes sociais essa coisa da cultura do cancelamento, né, que as pessoas estão ali por trás da rede social, acham que podem ir lá e falar o que quiserem, as pessoas que estão do outro lado muitas vezes gostam, não gostam, e a reação às vezes é muito rápida, né? E aí você precisa também lidar com isso. Mas como é que tu lida, né, bastante com isso no dia a dia, dessa questão da cultura do cancelamento, né? Como é que tu trata isso hoje, né? Com essa coisa das redes sociais, assim. Assim, esse movimento, o cancelamento, é algo que tem aí surgido e que tem feito as pessoas muitas vezes excluírem indivíduos da sociedade por uma certa intolerância, porque falou algo que o outro não concordou e aí eu julgo o outro conforme os meus valores. É uma cultura que provoca muitas vezes o isolamento, e isso por si só de um indivíduo já gera muitos prejuízos à sua saúde mental, sua saúde emocional. Isso também muitas vezes vai para a família. A gente já viu o cancelamento em que a pessoa é ameaçada, a família é ameaçada, o filho na escola também sofre consequências seríssimas. Então é um movimento como se a internet fosse um tribunal. É o tribunal da internet e é um tribunal implacável. É verdade. Que faz esse julgamento muitas vezes baseado em seus valores. Às vezes é um comportamento equivocado, inadequado, e aqui a gente não está falando sobre comportamentos errados, principalmente de condutas criminosas como racismo e etc. Mas às vezes é apenas uma palavra que foi retirada de contexto, uma palavra que o outro não gostou, e baseado nos seus valores, ele simplesmente faz o cancelamento. E o pior, tem gente que cancela os outros só porque vai no movimento que outras pessoas estão cancelando. Não sabe nem qual
é o motivo daquilo Muitas ali, vezes. qual é o assunto que está sendo discutido, mas vai cancelando por um movimento de que outras pessoas estão fazendo. Então, é um assunto muito sério, precisa ser discutido, e é bom falar aqui, amigo, que o cancelamento, todos nós estamos suscetíveis a isso. Uma empresa, uma marca, um profissional, um político, qualquer pessoa está suscetível a ser cancelada na Sim. internet, e isso trazer prejuízos seríssimos. Sim. Então, Isso eu, inclusive, tinha para acrescentar aqui, era exatamente isso, né? Tá todo mundo sujeito a isso, né, hoje em dia. E é como você falou, a internet, como a gente também costuma falar, né? A internet não perdoa. a né? internet não Agora, perdoa. é muito interessante e é importante que a gente fale também que quando a gente entra nesse movimento, que muitas vezes você diz, a pessoa vai porque tá todo mundo indo, né? E aí, quando a gente entra nesse movimento, muitas vezes, por esse efeito manada, é importante que a gente entenda por que aquilo está acontecendo, né? Às vezes é como você falou, às vezes é só alguma coisa que foi tirada de contexto, muitas vezes a pessoa não quis dizer exatamente aquilo, mas aí um corte do vídeo foi assim, hoje, principalmente com essa coisa de fake news, inteligência artificial, que você consegue modificar um vídeo, né, a fala da pessoa, até o movimento dos lábios. Eu acho que é muito importante que a gente, antes de ir lá e criticar e entrar na onda do cancelamento, que muitas vezes pode já estar acontecendo, a gente se informasse de fato, a pessoa falou aquilo, por que falou aquilo. E assim, você falou também uma coisa interessante, às vezes é só uma coisa que a gente discorda, né? Não é necessariamente uma coisa que é errada, né? A pessoa também tem o direito de expressar a sua opinião, né? Exatamente. É só uma opinião contrária, e aí a gente não faz o julgamento do que é certo e do que é errado aqui nesse momento. É apenas, às vezes, é uma fala que é equivocada, ou é uma fala que eu não concordo pelos meus valores, pelos meus princípios, pelas minhas experiências de vida. Isso não significa que eu estou certo e o outro está errado. Então, isso é muito importante, como você falou, a gente vive uma era de inteligência artificial que, se usada corretamente, pode trazer muitos benefícios para a gente, principalmente otimizar tempo, produção de conteúdo, agilizar processos, porém tem o outro lado também. O ônus precisa ser discutido e as pessoas muitas vezes não checam. A informação chega, a opinião é baseada em fatos rasos ali, porque ela não checou nada, é só no que o outro falou, e às vezes o que o outro falou já tem um ruído de comunicação enorme. É o tal do telefone sem fio, né? Já vem aí com vários ruídos, mensagens distorcidas, e aí quando chega, você cria uma opinião equivocada, sem de fato saber se era aquele contexto, se é aquela informação, se ela é verdadeira, se aquela fala realmente foi dita daquela forma. Então, tudo isso precisa ser analisado para o cancelamento. E tem um ponto que eu vejo que muitas vezes as pessoas cancelam as outras sem o mínimo de misericórdia. É como se eu tivesse zero tolerância com o erro dos outros. E todos nós erramos. Todos Sim. nós, como eu falei aqui, estamos suscetíveis a, de fato, fazer algo que para a internet vai ser cancelado. E aí, será que eu não posso recomeçar a minha vida? Porque os canceladores, as pessoas que participam desses movimentos, elas não buscam uma justiça, muitas vezes. É apenas o fato de cancelar e de prejudicar em todas as instâncias a pessoa. Como eu falei, isso envolve muitas vezes família. A gente tem casos no Brasil de pessoas, mães e pais, que foram cancelados na internet e que esses canceladores também trouxeram prejuízos para os filhos. Então, é um assunto que a gente precisa ter cuidado. Sim, é verdade. É muito importante que a gente tenha também esse papel não só de julgar, né, mas da gente entender, né, aquela mensagem, por que aquilo foi dito, se realmente foi dito daquela forma, né, entender por quê e tal, até dar o direito da pessoa também se retratar, né. Antes de vir para cá, eu passei lá na Imperial Barbearia para dar um trato no meu visual. E se você quer dar um trato no seu visual também, vai lá na Imperial Barbearia, vai lá no Instagram, agenda o teu horário, fala com o Paulinho que ele vai te deixar, ó, no jeito. Então, Imperial Barbearia, corte, barba, limpeza de pele, tudo que você precisar para ficar aí um pouquinho mais bonito, lá na Imperial Barbearia você encontra. Então, segue lá no Instagram, agenda o seu horário e vai lá ficar um pouquinho mais bonito. E aí a gente entra no próximo, já na próxima pauta, que é
nessa hora, né, que acontece, e de fato foi uma coisa que muitas vezes uma fala errada, uma palavra, um termo, enfim, uma situação ali, talvez às vezes de agressão, que se deve ser feito, né? Que é o que a gente chama de gestão de crise. E eu acredito que na sua carreira, principalmente assessoria política, você deve ter passado muito por isso, né? Porque político, de uma forma geral, no Brasil particularmente, mas tem muito holofote sobre ele, né? Então, nessa hora, ter uma assessoria também ajuda muito, mas como fazer essa gestão de crise, né? Perfeito. Quando você fez uma fala equivocada, e como eu falei, aqui a gente não está apoiando em momento nenhum atos criminosos, falas racistas, por exemplo, tá? Mas às vezes é apenas uma fala que foi tirada de contexto. Então, o cancelamento, muitas vezes, atua ali de forma sem qualquer tipo de tolerância, sem qualquer tipo de misericórdia para aquela pessoa. E aí a gente precisa analisar esse ponto. Agora, quando a crise já está instalada, você falou uma frase equivocada, teve um comportamento inadequado, fez algo que perante a sociedade não é de bom tom. O primeiro ponto é assumir o erro. Assumir o erro. Tá? E aí, quando você assume, você mostra a sua vulnerabilidade. Tem gente, eu já vi alguns influenciadores, inclusive no Brasil, que fingem que a crise não está existindo. Tanto influenciador como marca. Não, isso não é comigo. E aí, continua gravando no seu dia a dia, continua produzindo conteúdo, a crise se instalando, aumentando sua proporção, e ele fingindo lá nos stories que nada tá acontecendo. Que não é com ele. Que não é com ele. E a população vai cobrar, porque na hora que você é produtor de conteúdo, na hora que você tem um perfil na internet, as pessoas vão opinar. E principalmente se você é influenciador, se você é uma marca, você está mais suscetível a isso, inclusive. Então, a crise se instalou, falou algo equivocado ali. O primeiro ponto é reconhecer a crise. A crise existe. Não é negando ela que você vai conseguir bons resultados. Então, reconhecer a crise. Depois que eu reconheço a crise, eu vou para a internet e eu falo a minha versão e eu peço desculpas genuínas. Precisa ser verdadeira. Essa desculpa precisa de fato ser verdadeira. Porque senão vai virar a crise da crise. Uhum. E aí o terceiro ponto, na minha percepção, é a mudança de comportamento. Então, se é algo que você falou, seja por desconhecimento, seja porque em algum momento ali você não agiu correto, reconheça a crise, peça desculpas de forma genuína, principalmente se esse seu comentário, por exemplo, atingiu alguém, ofendeu alguém, peça desculpas genuínas e se comprometa verdadeiramente com a mudança de comportamento, porque no futuro as pessoas vão te cobrar. Se você disser, eu vou estudar mais sobre determinado assunto, eu vou mudar meu comportamento, e aí você segue sem qualquer mudança de atitude, isso vai ficar visível, porque a internet, as pessoas são observadoras, e quem tá na internet não é bobo, o internauta não é bobo. Muitas vezes as pessoas acham que enganam, mas não. Então, se você é verdadeiro, genuíno, e se compromete com essa mudança de comportamento, vai ficar mais fácil. Tem crise que é irreversível, tem crise que não tem mais condição de qualquer resultado, assim, traz muitos prejuízos para uma marca, mas tem crise que você consegue ali diminuir pelo menos os impactos, então depende muito da proporção. E tem um ponto importante, isso já aconteceu na política, vou até contar aqui. Será que de fato existe a crise? Porque, às vezes, o político, o empreendedor, a marca, o profissional, acha que tem crise só na percepção dele. Vou dar um exemplo. Uma vez a gente assessorava uma pessoa, uma política, um agente político, e aí chegou pra mim, desesperado, mandando um áudio no WhatsApp. Rayane, por favor, a gente tem uma crise aqui pra gerenciar, estão falando mal de mim aqui nos comentários. E eu fui olhar cada comentário, um por um. Tinha 77 comentários. Sabe quantos tinham falando mal dela? 2 comentários. Eu tenho 77. 2 estão falando mal. Que é uma coisa comum. Ninguém vai concordar 100% comigo. Ninguém vai concordar com tudo que eu falo. Isso é uma crise? Não. Então, muitas vezes a pessoa acha que é uma crise na percepção dela e tal, por um comentário, ou por algo que é apenas um ruído de comunicação, acha que é uma crise e não é. E aí, se você comenta, aí é que você pode gerar uma crise. Então, tem que ter cuidado. Primeiro ponto. Tem a crise, de fato, ela existe. Se existir, eu tenho que reconhecer, eu tenho que pedir desculpas e eu tenho que ter uma mudança de comportamento genuína. Acho que você tem, no mínimo, principalmente figura pública, tem que, no mínimo, ouvir, né? Assim,
ouvir o que as pessoas estão falando, entender por que elas estão trazendo aqueles pontos ou aquelas críticas, ou enfim, porque, beleza, tinha lá 2 comentários falando mal, mas por que essas pessoas estão falando mal? O que elas estão querendo dizer? Quem elas estão querendo atingir, né? Exatamente. E claro, se você responder de uma forma, ou pelo menos for tratar ali no particular, né, já que a rede social permite isso também, você vai conversar com a pessoa, entender o que aconteceu, por que que tá dessa forma, o porquê do comentário, se for realmente alguma coisa errada, se retratar, pedir desculpa, se for o caso, pedir desculpa publicamente, né? Eu lembro de uma situação que eu passei também em uma empresa que eu estava, e um belo dia acordei com um telefone corporativo vibrando lá, e um monte de mensagem que começou de madrugada e tal, e era uma pessoa que tinha comprado um produto, e aí tinha acontecido algum problema com esse produto, e aí ela foi lá na rede social dela, e ela chamou as pessoas, ela nem era uma pessoa que tinha um grande público, mas a galera foi junto na onda dela, mas assim, a galera ia lá no Instagram da empresa, comentando nos posts. Era algo do tipo, respondam a fulana, então resolvam o problema da fulana. E, cara, muitos comentários. E aí, de manhã, primeiro horário, assim, aí diretor de marketing, gerente de marketing, sei o quê, disse, olha, vamos fazer uma força-tarefa para responder todos os comentários. E aí o time ia respondendo todos os comentários. Aí foi, e ela postando lá os stories e não sei o quê, né, e aí teve esse, vamos dizer assim, essa foi a forma que a gente encontrou de gerenciar essa crise. E aí teve uma situação que eu não concordei muito, mas tipo assim, né, um dos gestores disse assim, quando passar, né, a gente vai e apaga o post que a galera tava comentando, porque era um post nada a ver, era um post, né, de outro assunto, de outra coisa. Mas as pessoas queriam chamar a atenção de alguma forma, e essa foi a forma que eles encontraram de chamar a atenção. E aí eu não concordei. Eu disse, olha, eu não acho que seja o ideal, né? Apagar e tal. Mas no final apagaram o post e acho que depois postaram de novo. Mas, como a gente já falou também, tá todo mundo suscetível a isso. Então, se você vende produto, se você vende serviço, se você é uma figura pública, principalmente, aí nessa hora, como eu falei, né, ter uma assessoria é muito importante, principalmente, na minha opinião, para a figura pública, porque trabalha direto com a sua imagem. Você está trabalhando direto com a sua imagem. E você, se você é uma figura pública, né, você também trabalha para o povo. Então, você deve satisfação para aquelas pessoas, porque foi elas que te colocaram lá, né? No caso, né, principalmente de agente político. Então, mas assim, eu acho que tem formas de lidar, mas como você falou, eu acho que a mais genuína é você pedir desculpas, de fato, analisar e ir lá e mostrar que você errou, né? E se retratar. Exatamente. E um ponto muito importante que você falou sobre a questão dos comentários. Às vezes as crises, elas conseguem ser antecipadas. Quando é que eu consigo antecipar uma crise? Prever que aquilo ali pode se transformar em um ruído de comunicação, em um problema, em uma crise para mim. Quando eu tenho um termômetro do que as pessoas estão falando do meu produto ou do meu serviço ou da minha imagem. Então, por exemplo, quando eu utilizo as redes sociais, eu olho o que as pessoas estão falando nos comentários, eu olho os meus stories, eu faço pesquisas de satisfação. Então, vamos dar aqui um exemplo hipotético de um restaurante. Que as pessoas estão reclamando muito do atendimento, que é ruim, que não está sendo um atendimento agradável e etc. E aí, quando você vai medir, seja uma pesquisa de satisfação nas redes sociais, você consegue perceber que há um ponto ali que pode se transformar em um problema se eu não resolver. Então, aquele ponto você já pode resolver para não se estender para uma crise. Mas, às vezes, o empreendedor, ele ignora. Pelo simples fato de não ouvir a sua audiência, o seu público, o seu consumidor. E aí, um consumidor fez uma reclamação. Depois, outro consumidor fez outra. Depois, criou-se um movimento. Depois, acontecia uma polêmica. Sei lá, um prato foi trocado, tinha algum produto vencido, algum prato foi servido de forma errada. Aquilo ele se transformou numa crise que poderia ter sido evitado se eu tivesse ouvido o meu público e mensurar os resultados e mudar ali o que era preciso. Então, tem crise que a gente consegue, inclusive, antecipar. Prever, né? Ficar ligado.
Ficar ligado nessa interação da rede social é muito importante. Você deu um exemplo bom de restaurante, porque é um serviço muito utilizado, né? As pessoas utilizam diariamente e que as pessoas, na minha opinião, né, quando vão num restaurante, elas querem ser bem atendidas, elas querem ter né, comer uma comida boa e tal. Então, eu, pelo menos, eu odeio ir num lugar que pagar por comida ruim. Para mim é horrível, mas atendimento também, né? Acho que é o que faz a pessoa voltar. Então, se teve lá um direct que foi, ou um comentário que seja, vai lá, responde, trata, né? Pergunta para a pessoa o que aconteceu, se possível, sei lá, manda lá um brinde, né, uma cortesia, oferece um jantar, sei lá, para a pessoa, ou um almoço, né? Dependendo do que você lida ali, mas como forma de você prever, né? Como forma de você antecipar isso, porque, como você falou, dá para você ir, cara, não usa a rede social só para falar, né? Usa a rede social para ouvir também, porque eu acho que é muito importante. Muito, muito. Praticar a empatia. Se colocar no lugar do seu cliente. Se você fosse o cliente, você gostar da experiência que você está proporcionando ao seu consumidor, olhar, porque às vezes eu vejo que muitos empresários falam assim, isso é muito operacional. Mas o operacional é que sustenta a sua excelência. Eu tenho que também estar olhando todos os níveis do meu negócio. Sim. O operacional, ele faz parte do seu negócio. Então, eu tenho que olhar toda a parte de operação de um restaurante, por exemplo, e ouvir o meu cliente. Ouvir o meu cliente faz parte, inclusive, de um planejamento estratégico. Sim. Porque se eu não ouço o que o outro quer, o que ele está apontando, fica difícil. Eu posso até dar um exemplo aqui. Domingo, bem recente agora, eu estive em um shopping de Fortaleza e eu cheguei antes eu não olhei o horário de funcionamento daquele shopping e aí eu cheguei antes do horário previsto para que as lojas iniciassem suas atividades. Perguntei ao segurança, qual era o horário que as lojas iriam abrir. E eu citei determinada loja. Aí ele falou, tal horário. Eu falei, não, tá certo. Então, vou ficar aqui trabalhando, tinha um espaço de trabalho, e aí, em seguida, eu ia realizar o que eu tinha ido lá. E aí, eu vi a loja que eu precisava do serviço, acendendo as luzes, os funcionários lá com a movimentação. Falei assim, olha, a loja tá abrindo, será? Ele olhou pra mim e falou assim, a senhora pode até perguntar se vai abrir agora, mas eu aposto com a senhora que não abre. Eu falei, não, tá tranquilo. E aí, tinha um consultor dessa loja, eu perguntei, olha, que horas vocês vão abrir? Não, tá abrindo agora. Uma informação desencontrada de um segurança do shopping. E aí eu perguntei para outro segurança que horas outra loja que eu precisava ir também abrir. Não, só abre tal horário. Eu falei, não, mas tem algumas lojas aqui que estão funcionando. Não, mas é porque as lojas âncoras aqui, as maiores do shopping, de fato, só vão abrir esse horário. Por isso que passaram a informação para a senhora errada. Entendi. Ok. 5 minutos depois, as lojas âncoras estavam abrindo as portas. Isso me gerou muita chateação, e eu, como sou jornalista, gosto da informação correta. Um desencontro de informações. Uma equipe que não estava treinada. Falta de comunicação interna ali, né? Falta de comunicação interna. Então, tudo que eles me falavam, em 5 minutos, a informação não desencontrada. Então, quando eu não tenho comunicação, uma comunicação unificada, integrada, onde todo mundo fala a mesma língua, isso pode gerar muitos prejuízos. Eu confesso pra você que eu fiquei tão chateada que quase que eu liguei meu celular e gravei uma story falando da importância daquele shopping, orientar o seu time de seguranças para que, de fato, eles saibam qual é o horário que as lojas abrem e que passem a informação correta. Porque eu, inclusive, estava com uma amiga nesse dia. E aí essa pessoa fala assim, não, Rai, então eu vou voltar, porque eu ia demorar mais de 1 hora pro shopping abrir as lojas. Eu vou almoçar depois e volto. E se eu tivesse ido embora pra casa? Porque 10 minutos a loja abriu. Sim. Eu ia ficar ainda mais frustrada. Então, assim, tenha uma comunicação de alta performance, porque às vezes o empresário fala, não, já tenho comunicação. É uma comunicação de alta performance? É uma comunicação eficaz, né? É uma né? comunicação eficaz, que realmente todo mundo fala a mesma língua, porque às vezes, mais uma vez em um restaurante, o gerente fala uma coisa, o garçom fala outra, a profissional que trabalha no caixa fala outra coisa, e aí quem é que está falando da forma correta? Eu acho muito importante também em gerenciamento de crises, por exemplo, pegando o exemplo de restaurante também, muitas vezes a pessoa manda uma reclamação na rede social assim, fui mal atendido por fulano ou por ciclano, enfim. E aí eu acho que a pessoa que trata tem que também ouvir
a versão de quem estava atendendo, né? Dizer, ó, recebeu essa reclamação aqui, desse atendimento, essa cliente aqui, que disse que veio aqui no dia tal, foi mal atendida. O que foi que aconteceu, né? Por que aconteceu? O que a gente pode fazer para melhorar? Ou me conte a sua versão para a gente entender o que a gente pode fazer para solucionar o problema dela ou para que não aconteça de novo. Então, eu acho que treinar, ouvir primeiro, né? Ouvir os dois lados, né? E dar um retorno pro cliente sobre aquilo que ele está reclamando, seja de mau atendimento, seja da comida que não estava legal naquele dia, não sei. E treinar os seus colaboradores também, eu acho muito importante. Pelo menos dar uma atenção para a pessoa, Sim. né? Porque às vezes uma reclamação pode ser que o cliente teve um significado maior, mas que o colaborador simplesmente não... É um assunto que para ele foi muito tranquilo, então ele não acha que teve um problema. Mas eu preciso, no mínimo, como empreendedor, eu olhar. Tem um ponto aqui de alinhamento que eu preciso saber o que aconteceu. Depois que você concluir, eu falo, vou até dar um exemplo também. Não, o que eu ia concluir era tipo assim, quando você dá essa voz também para o seu time, eu acho importante que você gera essa confiança de ele saber que ele pode fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? Assim, ele pode fazer ali o trabalho dele, sabendo que ele pode também confiar de depois contar a versão dele do que aconteceu, se tiver havido um problema de fato. Eu acho que isso é muito importante também para que o time tenha essa confiança. E aí você constrói um ecossistema que funciona. Então, o colaborador confia em você e o cliente que vai consumir um produto, um serviço de qualidade, vai te indicar e etc. Eu acho importante. Exatamente. Você ouvir e ter esse olhar minimamente respeitoso e com empatia, não de julgamento, principalmente você vai conseguir alinhar. Alguém fez uma reclamação que a comida, sei lá, estava fria no restaurante. Então, tem um ponto aqui que eu preciso checar, eu preciso alinhar. E não simplesmente ignorar o que o meu consumidor está falando. Eu preciso ter um ponto aqui de alinhamento. E aí, eu vou ouvir a parte do meu cliente. Também vou ouvir a parte do meu colaborador. Então, esse julgamento que muitas vezes é feito de forma equivocada é que você já vai cobrando o colaborador. Então, a gente precisa ouvir as duas partes, como você falou. O cliente e também o profissional que trabalha com você. E aí, através de um alinhamento e de uma comunicação respeitosa, você vai conseguir resolver muitos problemas. Me veio aqui à memória um exemplo de um restaurante. Eu já passei por vários problemas com marca, gente. Vocês não têm noção. E eu, assim, uso o Código de Defesa do Consumidor ali, porque realmente tem marcas que parece que quer fazer mesmo a gente, assim, de tonto. Esse foi um exemplo que poderia ser uma crise, mas que foi muito bem gerenciado, foi comigo. Foi um restaurante, não foi aqui no Ceará, não vou citar o nome, porque uma rede que tem no Brasil inteiro. Eu sentei no restaurante e quando eu levantei, eu tava com uma calça meio bege. Quando eu levantei, minha calça tava toda preta. Não sabia o que era, mas estava inteiramente preta, assim, e era muito visível, como se fosse uma mancha. Era uma mancha enorme, não sabia se era chiclete, se era alguma tinta, alguma coisa. E eu rapidamente chamei o gerente e falei, olha, eu sentei aqui, a minha calça tá manchada, eu cheguei aqui com a calça normal e a calça tá toda manchada. Imediatamente, assim, ele já começou a tomar. Parecia que tinha um protocolo, era muito visível, ele tinha um protocolo para seguir. Ele falou assim, olha, me perdoe, a gente não sabe o que aconteceu. E assim, as pessoas não conseguiam identificar o que era, como eu falei, se era chiclete, uma tinta. E aí, o primeiro ponto foi, a gente vai averiguar o que houve, assim, eu não sei, porque de fato aqui todo o ambiente é limpo, constantemente e tal, e a gente vai fazer o seguinte, esse daqui é o número do proprietário do restaurante, a senhora vai entrar em contato, e aí ele vai dar as medidas. Entrei em contato com o proprietário daquele restaurante, rapidamente ele me respondeu, e ele foi me orientando, primeiro, para que eu levasse a calça a uma lavanderia, e se a calça não tivesse jeito, eu poderia comprar uma outra calça. E era uma calça que eu gostava tanto, gente, vocês não têm noção, era uma calça que eu amava tanto ela. Eu falei, mas eu gosto tanto dessa calça, foi tão difícil encontrar essa peça. Aí ele falou assim,
eu levei a calça pra lavanderia. A mancha não saiu por completo. Ele pagou a lavanderia. Depois, ele foi atrás dessa calça nesse shopping. Tinha que ser daquela cor, o modelo, e realmente ela foi muito difícil de encontrar. Não tinha essa calça em nenhum shopping, que ele procurou essa calça. O próprio? Ele foi, porque tinha um shopping vizinho ao restaurante. Falou, eu até fui aqui nesse shopping, que eu achei, assim, algo muito legal da parte dele. Eu fui nesse shopping e também não tinha a calça do jeito que você queria, então eu vou te pagar o valor da calça. Você me diz o valor que ela custou e ele pagou. Isso tudo resolvido rapidamente em um final de semana. Que poderia ter sido uma crise. Eu poderia, por exemplo, ter gravado um story falando mal do atendimento. E, pelo contrário, em momento nenhum, ninguém duvidou da minha palavra. Havia um treinamento muito eficaz ali para a pessoa que me atendeu, para o gerente, para o proprietário. Parecia, na minha percepção, havia de fato um protocolo. Eu, além de continuar frequentando esse restaurante, ele fica na cidade de Campinas, São Paulo. Além de continuar frequentando o restaurante, eu cito esse caso. No dia, eu até gravei um story falando muito bem de como é o atendimento deles, o treinamento deles, e ainda indico para os meus amigos. Então, foi uma experiência inicialmente ruim, mas que eles conseguiram reverter por uma comunicação respeitosa e por um protocolo de atendimento. Um treinamento, né, pelo que tu falou, de prontamente eles reconhecerem o que tinha acontecido e tal, e de realmente buscarem uma solução para pelo menos amenizar, já que não conseguiram achar a calça pelo igual. Menos a calça, pelo gente. menos amenizar o prejuízo, né? Porque eu acho que tem coisas que, assim, né, mesmo dinheiro não paga, né, assim. Não paga, e já tive outros casos também de marcas, e aqui no Ceará, inclusive, de que mau atendimento, de que profissionais, como falei, de informações desencontradas, de, às vezes, é um preço que está colocado numa peça, mas de fato não é aquele preço, e o Código do Consumidor trata muito bem isso. E aí, quando a gente vai falar, fulano, não, mas o Código do Consumidor afirma isso, e tal, e a pessoa, não, mas não é assim. Como não é assim? No Brasil, a gente tem leis. As leis, elas valem para todas as marcas. Sim. E aí, eu já percebi que muitas vezes não tem um treinamento, uma comunicação, de pelo menos verificar o que o cliente está falando. Aqui, nesse caso específico, as empresas precisam ter um Código de Defesa do Consumidor disponibilizado ali para o cliente. Então, rapidamente, você pode pegar e checar se o que o cliente está falando é verdade. Mas, muitas vezes, é uma falta de treinamento mesmo. E dessa comunicação respeitosa, duvidando, às vezes, da palavra do cliente. E aí, você já cria uma crise. Sim. Já cria uma crise. Eu já tive problemas, assim, com algumas marcas, em que eu não fiz porque eu não queria a polêmica, mas que daria uma crise para aquela empresa por muitos problemas mesmo na sua comunicação. Mas como eu sou jornalista, eu fiquei com... eu tive um pouco de dó, porque eu sei que dá trabalho gerenciar uma crise, dá trabalho. A pessoa que gerencia a crise dizendo, eu vou gerar uma crise. Eu vou gerar uma crise. Porque realmente tem marcas que a gente vê que não tem, assim, o mínimo de preparo para lidar com o cliente. A Spin Business também está com a gente, a Spin Business representando grandes veículos de mídia aqui no Ceará e também pelo Brasil. Você também pode contar com a Spin Business para levar a sua marca para outros patamares. Também representando a BRH aqui no Ceará, na realização de eventos de recursos humanos. Então, o que você precisar, a Spin Business pode te ajudar. Vai lá no @spin_business_. Fala com o Alexandre que ele vai te ajudar a levar a tua marca para outros níveis. Tem mais conteúdo, vamos nessa. O que é que tu acha, na tua opinião, que as marcas, as pessoas públicas, né? O que elas têm que fazer para tentar, pelo menos, evitar isso? A gente já falou de algumas coisas, né? Ouvir o cliente, treinamento, mas, na tua opinião, assim, o que tu acha que o caminho tem que ser, assim, que as empresas têm que tomar para tentar evitar esse tipo de coisa, principalmente com a rede social, porque assim, a pessoa diz assim, as empresas, né, tem lá a rede social, mas elas não controlam a rede social das pessoas. Esse exemplo que eu dei, né, a pessoa foi lá, postou lá uns stories, e aí disse, galera, vão lá comentar em algum post para eles me notarem, tipo assim, né, então as marcas, então, elas não têm esse controle, né? E aí, muitas vezes, a crise começa assim. O que tu acha que as marcas precisam realmente começar a fazer para, pelo menos, tentar evitar essas crises, né?
precisam ser transparentes, né? Ouvir a audiência é o primeiro ponto, como eu falei. Ouvir o seu público, isso pode te antecipar e prever muitas crises. Treinar a sua equipe, outro ponto essencial, como a gente já combinou, já conversou aqui. Transparência. Ter uma comunicação eficaz vai ajudar bastante, porque eu crio conexão. Porque às vezes eu até comunico, mas será que eu me conectei com as pessoas? Será que as pessoas são embaixadores da minha marca? Tem marcas que são tão humanizadas que elas têm embaixadores. As pessoas defendem ela de forma gratuita, porque confiam. Então é importante que eu seja transparente para estabelecer esse relacionamento de confiança. E outro ponto, se as pessoas podem contar com esse serviço especializado, tenha um profissional que a gente chama gestor de crise de imagem. Geralmente é um jornalista, um publicitário, algum profissional de comunicação que vai ter um olhar treinado. Eu mesma, às vezes, olho umas coisas. Esses dias eu tava vendo a minha equipe fez uma arte, um card. Eu falei, não poste que isso aqui vai dar um meme. Isso aqui vai dar... Porque é um feeling, é um olhar treinado, é um olhar técnico que rapidamente você consegue identificar. Então, já peguei discursos de políticos que eu falo, não publique isso aqui na rede social, porque vai gerar uma crise de imagem grandiosa. Como é que você sabe? São muitos anos fazendo isso, são quase 18 anos. Então, você tem um feeling, um olhar técnico ali para, de fato, saber se aquilo ali funciona ou não. E muitas vezes, parece até óbvio que eu vou falar aqui, mas o bom senso. O bom senso, você olhar, é uma peça publicitária, sei lá, é um vídeo, é uma foto, uma peça. Às vezes, com o mínimo olhar de bom senso, você consegue olhar que aquilo ali, que de fato pode gerar problemas, ruídos na sua comunicação. Às vezes, eu tenho a sensação que são crises tão assim, tão simples que poderiam ter sido evitadas, mas parece que fez o conteúdo, ninguém revisou, não tinha planejamento, postou. Do jeito que saiu, do jeito que o profissional de criação fez, foi publicado ali sem um mínimo olhar técnico. Então, pelo menos ter alguém que revise esses materiais, ter bom senso, um profissional que entende de rede social, de marketing digital, evita muitas crises. E às vezes acha que é caro contratar um profissional desse, um profissional especializado, mas quando tem a crise para gerenciar, sai muito. Mas é muito caro. Gerenciar uma crise normalmente é muito mais caro que você ter uma assessoria que pode te ajudar com isso quando acontecer. E por que não, acho que falar também, você falou de criação de conteúdo, um post ou uma comunicação que foi feita sem passar por uma revisão. Mas acredito também que se você trabalhar bem o seu planejamento de conteúdo, de ações de marketing, de marca, de comunicação, se você for uma pessoa pública, por exemplo, né? Se você trabalha bem esse planejamento, você também consegue, inclusive, prever algumas coisas, por exemplo, revisar os conteúdos para dar tempo de alguém dizer, olha, isso daqui, se for para o ar, vai gerar um problema. Ou, às vezes, é uma coisinha de, tipo, um erro de digitação, né, que passou despercebido, e aí se é uma comunicação de um órgão público ou de uma pessoa pública, isso acaba virando um meme. Então, eu acho que, por que não também falar de planejamento nesse sentido, né, porque se você planeja, né, e tem uma estratégia de comunicação bem definida, você consegue, inclusive, evitar crises. Vai ter ali, sei lá, o dia que a pessoa estava pé da vida e pegou o celular e saiu gravando, vai ter, né? Aí, nessa hora, realmente você precisa saber gerenciar, mas planejar para prever também eu acho que é muito importante. Muito. O planejamento faz você otimizar tempo e você conseguir entregar com mais qualidade. Quando eu tenho mais tempo para organizar, para pensar, para fazer com que aquele material tenha uma excelência, isso me ganha em resultados lá na frente, seja em venda, seja em reputação de imagem, seja em mais posicionamento, seja em resultados de todas as áreas. Então, quando eu planejo, eu otimizo o tempo e isso se reflete nos meus resultados. Então, planejamento, de fato, é muito, muito importante. E pode ajudar demais na gestão de crise. Tem crise assim que eu olho e falo, gente, isso aqui só faltou alguém revisar, porque eu não acredito que passou por uma equipe técnica especializada e deixou isso aqui ser publicado. Então, tem coisas ali que poderiam ter sido evitadas. E um ponto também, inclusive, amigo, só fazer um parênteses aqui, você sabe que um dos lugares que mais podem gerar crise são podcasts, né? Estamos aqui, inclusive, sujeitos a isso.
Porque os podcasts, geralmente as pessoas estão ali bebendo, às vezes, aqui eu não tô falando bebida alcoólica, tá? Mas ela tá bebendo, ela tá comendo algo, ela tá conversando, ela já tá no nível ali de entrega muito grande daquele conteúdo e ela vai falando coisas que muitas vezes perdem o filtro. Sai, né? Simplesmente sai. E aí quando foi, aí pega aquele corte que a edição maravilhosa às vezes faz, sabe que vai dar polêmica, sabe que vai viralizar nas redes sociais, faz aquele corte, publicou, já era o cancelamento. Às vezes o contexto foi todo equivocado. Mudado, Então, o podcast é um dos lugares que as pessoas mais podem cometer ali erros para se transformar em gerenciamento de crise depois. E outro ponto que eu vejo que pode evitar crises é falar de assunto que você não conhece. E os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork, tamo junto, muito obrigado e vamos voltar pro nosso conteúdo. Assuntos que você não conhece. Eu ia entrar nessa pauta. Já antecipei, me perdoe, tá? Não, mas é isso. Eu ia dizer que tem assunto que é delicado. No episódio passado, a gente teve com o Matheus Fontinelli aqui, a gente falou sobre reputação de marca. E a gente falou um pouco sobre gestão de crise nesse sentido, mas muito, assim, como é que eu vou dizer? Tipo, quando as marcas querem levantar algumas bandeiras, né? Sei lá, às vezes pauta LGBT, racismo, enfim, algumas coisas que a gente sabe que são pautas muito sensíveis, né? E às vezes elas vão ali numa onda e aquilo gera uma crise, né? Então essas pautas sensíveis é preciso ter muito cuidado, é preciso ter planejamento e eu acho que é preciso principalmente você conhecer sobre aquele assunto, como a gente chama também, ter esse lugar de fala, pelo menos de conversar com as pessoas, né? E aí entra todo nesse cerne de tipo, não fala de assuntos que tu não tem propriedade, né? Exatamente, porque se às vezes eu quero me posicionar a favor ou contra sobre determinado assunto, eu preciso minimamente conhecer aquela pauta. E como é que eu conheço uma pauta? Estudando através de vários recursos, livros, internet, etc., mas conversando com quem faz parte daqueles movimentos, daqueles grupos, pessoas que têm uma experiência de vida que eu não tenho. Então, às vezes, eu posso criar uma peça publicitária para passar determinada mensagem, só que aquilo não tem nada a ver com aquele movimento. Pelo contrário, vai ter um efeito ruim, um efeito negativo. Contrário, né? Então, quando uma marca quer abordar esses assuntos aqui, a gente não está falando se é certo ou errado abordar, mas quando você diz, eu vou me posicionar a favor ou contra sobre determinado assunto, eu vou me posicionar sobre esse tema, eu preciso ter muito conhecimento, porque como você falou, são assuntos sensíveis, religião, gênero, política, são assuntos em que se eu não domino, eu não posso falar. Eu preciso ter ali um embasamento e esse embasamento vem muito das vivências que outras pessoas que fazem parte desses grupos têm. E eu preciso minimamente conversar com essas pessoas. Então, falta cuidado. Acho que a palavra aqui correta é falta cuidado ali com o que eu tô querendo passar e com a forma como eu vou construir isso. Não pode ser só visando a venda especificamente. Aqui não tá falando mal de venda, corretamente você vender, não tem problema. Sim. Mas se eu quero passar uma mensagem além da venda, se é um posicionamento, se eu quero mostrar o meu apoio a determinada pauta, eu preciso fazer isso com muita responsabilidade e muito cuidado para que o efeito não seja o inverso. É verdade. A pauta sensível, ela já tem esse nome porque você precisa ter essa sensibilidade, você precisa entender. Aí entra muito da empatia, né? De estar no lugar daquelas pessoas, entender como é que elas se sentem em relação a isso antes de abordar o assunto. Então, eu acho que é bem, vamos dizer assim, tem que ter bastante cuidado. Eu acho que as duas palavras que resumem, assim, para uma marca que quer abordar esses assuntos é cuidado e responsabilidade. Eu preciso, porque o que eu falo pode ser positivo, pode ser negativo. E se for negativo, crise vai se instalar. E aí muitas vezes vai trazer muitos prejuízos de reputação, prejuízos financeiros. Consumidores vão deixar de comprar produtos daquela marca. Então, é um ponto realmente sensível que eu preciso ter cuidado
e responsabilidade. Então, se eu não sei de algo, eu não posso falar. Igual se você me chamar aqui para esse podcast para vir falar de economia, eu vou dizer não vou. Porque eu não tenho competência técnica, eu não tenho experiência, eu não tenho qualquer resultado no campo da economia, eu não estudei para isso. Sim. Então, eu falo daquilo que, de fato, eu conheço e que eu tenho autoridade e competência técnica para tal. Não estudou, nem não teve vivência, né? Muitas vezes alguém não estudou, mas teve vivência, então tem propriedade para falar sobre aquele assunto, né? Exatamente. Aí eu posso até só fazer um parênteses, amigo. Igual nas redes sociais. Tem muita gente que fala de marketing digital e etc. E aí, quando você vai ver, são informações extremamente rasas. Isso me preocupa, inclusive, porque são pessoas que vendem muitos cursos, mentorias e etc. Mais uma vez, não estou aqui criticando a venda de cursos e mentorias, inclusive eu trabalho com isso também. Mas o conteúdo que você vai vender, ele precisa ser um conteúdo profundo, ele precisa ter embasamento, você precisa falar daquilo que você tem autoridade, que você estudou. E não é na base do achismo que a gente constrói grandes resultados, não é? Então, isso é até um parênteses que eu fico vendo pessoas consumirem conteúdo, comprarem mentorias de marketing específico, que é a área em que eu atuo, com informações rasas, sem qualquer resultado, assim, vende uma mentoria, vende um curso, vende uma consultoria ali, onde foi que essa pessoa estudou? Ela tem competência técnica? Quais são os resultados? O que ela fala? É uma informação? Vivências, né? As vivências, então, é muito importante o consumidor também ter essa responsabilidade, porque às vezes ele compra pelo que ele está vendo ali, a primeira imagem, a primeira percepção, mas procura direitinho, checa as informações, isso vai te permitir ali ter conhecimento mais aprofundado e acesso a profissionais que de fato vão te trazer resultados melhores. Muito bom. Então, ó, cuidado e responsabilidade, né? Anotaram aí. E não é na base do achismo que você vai resolver as coisas, meu amigo, viu? Pega esses insights aí. Achismo não resolve nada. Muito bom bate-papo. Produção, como é que estão aí de tempo? Show? A sua marca também pode fazer parte desse projeto, então se você quer apoiar o Maião de Marketing, dar visibilidade para a sua marca, entre em contato com a gente. Minha pergunta final, para ver se você vai me ajudar. Todo mundo que está vindo aqui, eu estou pedindo indicação de pelo menos um profissional, assim. Comecei com 3, foi produção, aí... se você me der um, eu tô feliz. Pra gente trazer aqui no podcast alguém que você acha que vai agregar valor, né? Que vai trazer, porque a ideia do podcast é a gente trazer conteúdo mesmo pra galera que tá assistindo a gente, conteúdo de valor. E aí, O nome de um profissional? Um profissional que você acha que é interessante trazer, que você acha que ele consegue vir, assim. Pode ser do Ceará, pode ser... Se for nacional e ele estiver por aqui, que a gente consegue. e a agenda bater... Pode ser também. Quando os meus colegas estiverem aqui pelo estado, eu vou falar assim, mas tem um profissional aqui do Ceará que eu gosto bastante, inclusive é um parceiro, trabalha comigo, a gente já fez vários negócios juntos. Quando a gente trabalhava em televisão e agora nós somos empreendedores, eu tenho a Octus, ele tem uma agência de marketing também, que é o Nathan Santos, é um profissional que já trabalhou comigo, então eu posso falar com propriedade, eu tenho lugar de fala para falar do trabalho muito dele. É um profissional muito querido, responsável, jornalista também, e tem uma agência de marketing, então acredito que ele pode contribuir bastante aqui sobre o mercado do marketing digital, do marketing off, reputação de marca, enfim, comunicação digital, tem bastante coisa que ele pode falar aqui e agregar. Show, legal, muito bom. Sempre a gente tá tentando trazer aqui a galera. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Meu eterno chefinho. Vocês sabiam que o Tyson já foi meu chefe? Não foi bem assim, gente. Ele foi meu chefe. Aí eu tinha uma agência e a Rayane prestava serviço pra mim. E aí, depois ela virou essa estrela nacional que vocês estão vendo aqui. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, porque realmente ela é uma pessoa muito batalhadora. A gente tem muitos projetos também para realizar juntos aí esse ano, né? A gente tem uns projetos bem legais, um inclusive tá perto de se realizar. A gente tá ali estruturando ele, mas ele vai ficar pronto. A gente vai fazer uma entrega de excelência aqui no estado. Aprendi bastante quando trabalhei com você. Muito obrigado. A gente trabalhava numa agência, tá? Isso era sócio da agência e eu prestava serviço como raio de conteúdo, entregava ali os conteúdos, muito as publicações. A parceria era muito boa. É engraçado porque isso foi, sei lá, 2020 ali, era final de 20 para 2021 e a gente tratava direto online, a gente não se conhecia pessoalmente, eu achei ela por rede social e tal. Então, desde essa época ela se posiciona muito bem em rede social. Olha a importância de ter uma boa reputação na mídia digital. Exatamente. E aí, a gente só se conheceu pessoalmente em 2023, no evento. Do primeiro evento que tu participou da comunidade do Baião de Marketing.
Então foi bem... Teve essa trajetória aí. Obrigada. Mas é isso. Obrigado. Para você que está aí, muito obrigado por ter assistido. Agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores, a HCT Contabilidade, Spin Business, Imperial Barbearia, os meus parceiros, a DVB Ceará e 544 Podcast Cowork. Tamo junto, até a próxima. Valeu!